Muito boa noite, amigos do canal Histórias Esquecidas. Eu sou Ricardo Veloso e hoje vamos falar do Papa Gregório VII, um dos papas mais influentes da Igreja Católica. Venha comigo! Muito boa noite, amigos do canal Histórias Esquecidas. Eu sou Ricardo Veloso e vamos então a mais um Histórias Esquecidas. Hoje sobre o Papa São Gregório VII, Papa então da Igreja Católica, e que teve uma profunda influência na história medieval da Igreja e até do mundo. Mas antes de irmos ao vídeo propriamente dito, deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos e conhecidos e se acaso for novo no meu canal, inscreva-se, porque todos os dias eu tenho vídeos novos para vocês, ok? Portanto, inscreva-se e fique à vontade. Não se esqueça de ativar todas as notificações, porque se não ativar todas as notificações, depois é mais difícil de você ver os meus vídeos, não é? Pronto. Seguindo. Então, hoje vamos falar do Papa São Gregório VII. E porquê que é importante falar dele? Porque no seu tempo ele promove um conjunto de reformas muito importantes. Aliás, muitas das coisas que se passam na vida de São Gregório VII são coisas absolutamente extraordinárias. Extraordinárias no sentido de que não era normal ser daquela maneira. Antes de mais, ele é criado por um tio, que é abade, e que permite ao sobrinho, futuro São Gregório VII, ter uma educação muito boa, porque esse tio era abade numa abadia da Ordem de São Bento, portanto uma abadia beneditina, que era à época e durante muito tempo foi, as abadias beneditinas eram muito boas em termos de estudo e pronto. Mas a verdade é que São Gregório VII fez alguma carreira como ajudante de alguns papas, mas também lutou contra outros. Por exemplo, quando o Papa Vítor III falece, ele nomeia um sucessor. Isso, como sabemos ainda hoje, é amplamente fora do uso. Quer dizer, não era permitido a um Papa dizer, olha, este vai ser o meu sucessor. No máximo, o que o Papa poderia fazer, ou poderá fazer ainda hoje, é deixar ele em algum cargo importante, de forma que no futuro eu eventualmente possa ser visto como homem de confiança do anterior Papa. E se o anterior Papa for um bom Papa, isso abre-lhe algumas portas. Embora que a Igreja defenda que esse não é um dos critérios. O futuro São Gregório VII opõe-se terminantemente a isso, por ver nisso uma decadência moral. Quer dizer, eu via nesse ato, porque isso configurava quase como uma forma de compra de cargos, entre aspas, de favores. E São Gregório VII vai lutar contra esse Papa, que não chega sequer a ser decretado Papa. Quer dizer, o Vítor III morre, falece, é certo, mas o outro não chega a ser embuçado Papa. Portanto, porque vai haver muita resistência
a isso por parte do povo romano e por parte da Igreja, inclusive de pessoas como São Gregório VII, que vai conseguir então a nomeação de Nicolau II. Vai conseguir, fazendo alguma influência, quer dizer, vai apoiá-lo. Eu não apoio imediato, quer dizer, não é por via do São Gregório VII apoiar que vai ser declarado Papa. O que é que o São Gregório VII, depois de eu ser declarado Papa, ele apoia muito o Nicolau II. A ponto de o povo até falar que o São Gregório VII fazia mais por Nicolau II do que o que seria suposto. Enfim, com o tempo também o Nicolau II falece. E aí acontece algo verdadeiramente curioso. A fama de São Gregório VII, por ter lutado contra injustiças e por aí fora, a fama de São Gregório VII era imensa. Era imensa. Eu próprio tinha nascido em Itália, morreu em Itália também, portanto, no que hoje é Itália, na altura não era Itália, na altura eram os Estados Pontifícios, mas o próprio Papa São Gregório VII vai ser aclamado Papa e não nomeado Papa. É uma coisa que é extraordinária, só aconteceu uma ou duas vezes, mas vai ser de facto uma coisa que, mesmo depois do São Gregório VII, raramente aconteceu tal coisa. Portanto, não havia absolutamente normal, embora possa acontecer. Então, ele foi aclamado Papa pelo povo romano. É o povo da cidade de Roma, essencialmente, que o aclama. Que, então, o aclama como Papa. Embora depois, e na prática não vai ser sistemático, porque assim, havia um concílio de 1059 que proibia este tipo de atos, mas isto não vai ser problema, porque ele na altura ainda não era padre, ele vai ser ordenado padre em 1059, peço desculpa, em 1073. No mesmo ano de 1073 ele recebe as restantes ordenações e é declarado Papa da Igreja. Portanto, o que é apenas acelerado, ele no mesmo dia passa de padre a Papa. Portanto, passa todos os estágios que seria necessário. E vai ser de facto um grande Papa. Mas, como é comum também na maioria dos casos, vai ser incompreendido no seu tempo. Vai ser incompreendido no seu tempo. No princípio não, no princípio vai ter muito apoio do povo, muito apoio por parte de alguns setores da igreja, mas o próprio São Gregório VII, na hora da morte, vai dizer uma frase, depois já vos digo qual é a frase, mas ele vai dizer uma frase que muito diz sobre o que eu achava, ao que eu achava de ver-se toda aquela rejeição. Ora bem, e que é que então o Papa Gregório VII vai ter influência? Em vários aspectos. Primeiro, o Papa Gregório VII, eu achava e defendia isso tenazmente, que a Igreja era superior a qualquer outra coisa. Eu criou até a teoria das duas espadas. Não é? Eu criou aquilo que nós aprendemos, que estuda a história da Idade Média, como a teoria das duas espadas, da Urbitas e da Potestas. Quer dizer, a do mundo
e a da Igreja. Potestas vem de potestade, vem de Deus, das coisas de Deus. Em que ele defende que portanto, espada aqui no sentido figurado, claro, em que representa, portanto, os poderes de Deus e os poderes do mundo, digamos assim, ou da sociedade. Então ele defende que potestas, os poderes de Deus e da Igreja, portanto, os poderes da Igreja e os poderes do mundo são diferentes. Ele diz que, então, os poderes da Igreja são os reguladores dos poderes do mundo. Isto vai ter uma importância muito grande mais tarde. No tempo do São Gregório VII já tinha. No tempo do Papa Gregório VII já tinha. Se bem que já tinha, e aliás já tinha bastante impacto. Mas um século mais tarde isto vai ser verdadeiramente levado ao cabo. Levado ao ponto. E eu já vos vou explicar como. Mas ele até declarou isso porque havia alguns bispos que, portanto, se deixavam facilmente comprar, digamos assim, por alguns governantes menos honestos. E então, portanto, o que o Papa vai dizer é assim, cuidado que eu é queimado. O poder de mim, portanto, a Igreja, a parte da potestas, diz respeito ao Papa e não a um bispo comum. O meu poder é superior a qualquer outro. E isso vai dar asa a muita coisa, até à regulação do que hoje chamaríamos de direito internacional medieval. Querem um exemplo prático? Pensem em Portugal. Dom Afonso Henriques, como vocês sabem, foi o primeiro rei do país. Fez várias batalhas, a Batalha de Ourique, Batalha de Ourique, que é uma das fundacionais do país, até alguns apontam que foi aí que foi fundado o país, mas isso ainda hoje é muito discutido. Entre outras batalhas, como a Batalha da Reconquista de Lisboa, da Reconquista de Santarém, por aí fora. Mas, em 1143, o Dom Afonso Henriques consegue que o seu país, então, seja reconhecido como um país soberano. Embora, mais ou menos, isto quer dizer, o que ele consegue, na verdade, em boa verdade, é que Portugal seja reconhecido como país soberano com algumas aspas. Portugal já era reconhecido como reino, mas não como verdadeiramente independente. Porquê? Porque Dom Afonso Henriques era rei. E apenas rei. Isto hoje parece-nos absurdo, mas na Idade Média um rei poderia ser declarado por grandes feitos. Por exemplo, se eu fizesse um grande feito militar ou político, eu poderia ser declarado rei. Mas o meu filho poderia ser ou não. Portanto, não eram poucos os casos. Por exemplo, temos o caso do reino da Galiza, que só dura enquanto o rei da Galiza é vivo. Depois que ele morre, o reino é dividido entre os dois filhos até que desaparece. Portanto, e desaparece poucos anos depois de ele ter morrido. Portanto, então o que é que o Dom Afonso Henriques faz?
usa esta mesma coisa que vos estou a falar agora, do poder moderador do Papa. E usa então o arcebispo de Braga, na altura, Dom Paio Mendes, para intervir junto do Papa, para que o Papa declarasse que Portugal era um país. Entretanto, Dom Paio Mendes falece em 1153, salvo erro, e é nomeado como seu sucessor o Dom João Peculiar. Dom João Peculiar. E é Dom João Peculiar que vai concluir o trabalho iniciado por Dom Paio Mendes. Dom João Peculiar vai continuar a intervir junto da Santa Sé. E vocês reparem neste ponto. O Dom Afonso Henriques começa a tentar ser reconhecido como rei em 1143. Ele só consegue tal coisa em 1179. Portanto, cerca de 30 e poucos anos depois. Uma coisa curiosa que eu vos queria explicar, até como exemplo do que estamos a falar, é da carta que o Papa Alexandre III vai fazer. Espero não ter errado o Papa, mas acho que é o Alexandre III que faz então uma carta, uma bula, que se chama Bula Manifestis Probatum, de 23 de maio de 1179, que declara Portugal independente. E a expressão que usa a seguir é que torna verdadeiramente Portugal independente. A carta da Bula Manifestis Probatum diz que Portugal, o rei de Portugal, naquele tempo de Afonso Henriques, só deve obediência a mim e a meus sucessores. E que está sob a proteção de São Pedro. Que Portugal está sob a proteção de São Pedro. É como que dizer que Portugal está sob a proteção papal. Sob a proteção do Papa. E esta carta de 1179 que é um bom exemplo para ilustrar isto. Quer dizer, vejam, é o Papa que intervém junto de Portugal e até do Reino de Leão e Castela e que diz, oh, cuidado que aí ninguém toca. Entendem? É totalmente diferente. Porque o que acontece é que nesse momento quem atacasse Portugal estaria a atacar um reino cristão. E daria duras penalidades naquele tempo. E portanto, como vemos, o Papa Gregório VII o que ele queria era isto mesmo. O Papa como regulador do mundo. Coisa que ele conseguiu no seu tempo e conseguiu de certa maneira até aos dias de hoje. Porque embora o Papa já não tenha o poder que tinha o Gregório VII, nem tampouco mais ou menos, mas o Papa frequentemente, ainda hoje, é ouvido com alguma autoridade em muitos países. Quer dizer, podemos concordar ou discordar da opinião do Papa, mas o Papa é ouvido. Mas uma coisa também é verdade. O Papa Gregório VII defendia que a Igreja devia ser obedecida. Hoje já não assim acontece. Portanto, hoje só se conseguiu em parte. Mas de facto, uma coisa é óbvia. São Gregório VII consegue isso no seu tempo e consegue isso durante alguns séculos. Outra coisa que o São Gregório VII defende muito é sobre a necessidade dos padres serem celibatários.
já havia naquele tempo muitos padres que escolhiam ser celibatários, mas não era ainda obrigatório. E até havia muitos outros que não eram celibatários. E o que o Papa Gregório VII faz não é declarar que vão ser celibatários daqui a pouco tempo. Não. Basicamente ele faz a mesma coisa, mas de outra forma. Ele distribui sanções aos bispos que apoiarem padres casados. Portanto, São Gregório VII distribui sanções e suspende até alguns bispos, suspende-os como bispos, por apoiarem padres casados. E, portanto, o celibato dos padres é outra das coisas que o São Gregório VII vai apoiar. E depois São Gregório VII vai lutar ferozmente contra a corrupção da Igreja de seu tempo. Corrupção essa que ele vai tentar terminar, não consegue a 100%, mas consegue grande parte das coisas. Depois de São Gregório VII já nada foi como era. Já nada foi como era. Depois de São Gregório VII, as coisas passaram a ser diferentes. Uma coisa muito curiosa é que São Gregório VII, no princípio tão apoiado pelo povo, visto como uma pessoa íntegra, visto como uma pessoa insuspeita e por aí fora, no final da vida, acaba sendo exilado para a cidade de Salerno, na Itália. Exilado por motivos políticos e por ter mexido naquilo que não se deve. Afrontar poderes instituídos, tentar melhorar algumas das coisas, foi o que São Gregório VII fez. E nós sabemos, meus amigos, que normalmente quando alguém tenta afrontar poderes instituídos, normalmente não acaba muito bem. Concordando ou não com a pessoa de São Gregório VII e com as suas reformas, das quais apenas falei das mais importantes, porque tem muitas mais. Ele reforma a vários pontos a Igreja do seu tempo. Eu dei alguns exemplos apenas. Aqueles exemplos mais importantes. Mas concordando ou não com as suas reformas, é inegável que São Gregório VII teve um papel primordial. Ele teve um papel absolutamente 100% de influência no seu tempo. Ele conseguiu mudar as coisas de tal forma que depois dele nada ficou como antes. Concordando ou não com ele, é inegável que São Gregório VII modificou a história medieval para sempre. Modificou para sempre. Depois dele, os papas passaram a ter muito mais poder. E se calhar, se não fosse ter existido São Gregório VII, a história medieval europeia e portuguesa seriam muito, muito diferentes. Se calhar, se não fosse São Gregório VII, Portugal nunca seria um país. Ele, na hora da morte, no ano de 1085, em Salerno, na Itália, fez uma frase nas suas últimas palavras. E essa frase fica se calhar como o seu verdadeiro testamento.
E essa frase vou deixá-la agora aqui como forma de me despedir e como forma de terminar o nosso programa de hoje. Dizia ele na hora da sua morte: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. E foi assim, meus amigos, que foi a vida deste homem. Tão amado por uns, incompreendidos por outros. Mas que a Igreja declarou santo já no tempo de já no tempo do século XVIII e antes então como beato no século XVI. Vamos reter esta frase, meus amigos, até como reflexão para a vida de São Gregório VII. Amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. A todos vocês, muito boa noite. Eu volto amanhã com mais um programa, ok? Grande abraço. Tchau.